deveríamos entender a Deus como alguém que está à minha e à sua disposição para fazer exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Ele é Deus. O que você pensa a respeito de Deus? Talvez isso seja um tema para você começar a pensar e a repensar. Talvez nós vejamos a Deus como um gênio da lâmpada mágica. Nós vamos esfregar as nossas mãos em oração, fazer um jejum numa espécie de greve de fome, dizendo: Deus, me ajuda, faz a minha vontade. Mas a mais linda oração é aquela feita por Jesus, no momento de grande dor e agonia. E mesmo tendo feito os seus pedidos, Jesus ainda termina dizendo: mas seja feita a tua vontade. Deus é mais que simplesmente um fazedor de milagres. É mais que simplesmente um que atende aos meus desejos no tempo e na hora que eu quero. A primeira coisa que Deus vai fazer é atender às nossas necessidades. Não temas as suas necessidades, as minhas necessidades, sob a mão de Deus, a bondade de Deus. Por mais difícil que pareça o meu momento, por mais difícil que seja a minha história, confie. Mas, Darleide, o que eu vou ganhar confiando? Você vai ganhar fé robusta. Chega de fé fraquinha, chega de fé esmilinguida, fé que não sustenta, não suporta, não aguenta, fé que não responde, fé que não levanta. Chega dela. Precisamos de uma fé mais forte, mais guerreira, mais aguerrida. Fé que, mesmo que no silêncio, eu ainda possa esperar. Baseado em quê? Não no que eu estou vendo, não no que está chegando agora como resposta, não na resolução dos meus problemas, na resolução dos meus fracassos, mas simplesmente porque a minha fé forte e robusta, que foi sendo construída com lágrimas, suor, trabalho e espera, é uma fé que foi me revelando a face de um Deus que simplesmente é digno. É simplesmente um Deus digno. Digno da minha adoração, digno do meu amor, digno da minha confiança. Ele é digno. O maior de todos os milagres ele já fez. Ele me deu Jesus, o meu Salvador. Ele me deu a salvação. Se eu tenho salvação, eu tenho tudo. Ainda que meu corpo pereça, ainda que o meu casamento se desfaça, ainda que todos os meus bens se percam, ainda que tudo se desmorone, Deus é Deus que me garantiu já a salvação em Jesus Cristo. Como essa salvação vem por meio de Jesus Cristo, como ela se sustenta por meio de Jesus Cristo. Que esse Cristo que me sustenta, que te sustenta, você receba aí na sua casa hoje mais uma vez. Nós aqui estamos no consultório de família, sempre lembrando a você para cuidar da sua família, cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, cuidar da sua vida, mas não perca o princípio, a coluna, a base, a sustentação, a cobertura, o entorno, ele é tudo, Jesus. Desejo muito de Deus para a sua vida aqui com a gente e durante toda a sua vida, mesmo depois que termine o programa, que não termine a sua expectativa de que dá para fazer algo diferente. E muitas vezes, só o que precisamos fazer é confiar e aprender a esperar na misericórdia de Deus. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um consultório de família. Hoje a minha convidada, doutora Raquel Fonseca, sem mais apresentações, porque já veio comigo várias vezes, mas eu confesso que estava com uma saudadinha dela aqui comigo e com você. Bem-vinda, vamos tê-la outra vez. Eu também estou feliz em reencontrar você e os nossos amigos e amigas aí em seus lares. Que o Senhor nos abençoe. Como disse você, e que palavra boa. Amém. Me faz pensar numa coisa, que nós devemos nos lembrar de que devemos escolher estar sob a autoridade de Deus. Só vontade, só boa vontade, só esforço próprio acaba sendo nulo sem a pessoa escolher sob qual autoridade ela está. A palavra que você acaba de dizer é verdadeira. Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, Raquel. Hoje nós separamos aqui algumas perguntas que são, na verdade, reflexo ou relato de dilemas, de dificuldades vividos por muitos de vocês aí de casa que nos escrevem. Como você pode entrar em contato com a gente? Quando eu digo isso, não está aqui embutida uma promessa de que
todas as pessoas que nos escrevem serão atendidas, obviamente, pela quantidade, pelo volume de pessoas que nos escrevem e não termos ainda uma equipe, uma quantidade de pessoas para fazer. Eu atendo você, eu vejo o seu recadinho, eu leio o que você está dizendo na medida das minhas possibilidades, mas o faço com muito carinho, com muito respeito. Então, quando você escreve para a gente, fica de maneira sigilosa, não dividimos com outras pessoas, não expomos a sua história e quando não te respondemos de pronto, saiba que ao menos nós temos orado, nós oramos aqui na Novo Tempo todos os dias, por quem nos assiste, por quem nos ouve, por quem compartilha suas histórias conosco e mais importante do que nós termos conhecimento do que se passa na sua vida é ter a confiança de que Deus sabe de você, da sua história e Ele não se esqueceu de você, tá? Então, algumas questões aqui trazidas são pessoas que nos trouxeram e nos contaram com muito carinho e eu vou, então, repartir aqui com você e quero te ouvir a respeito dessas questões. Então, vamos lá. Doutora Raquel, sempre ouvi dizer que filho de peixe, peixinho é. Será que vou repetir os mesmos erros dos meus pais? Isso me incomoda bastante. É preciso tomar muita cautela com suposições mal orientadas. Existem determinadas frases, chavões e pensamentos que as pessoas vão repetindo e começam a crer e aquilo se torna verdade. A palavra do Senhor é fiel. Ela diz, quem é o nosso pai? Então, se isso é verdade, essa pessoa deve ser luz, deve ser o sal da terra, deve ter também a boa palavra. E se você deixar de se apegar ao lado negativo do seu pai ou da sua mãe e focar naquilo que eles têm de bom, porque toda pessoa tem qualidades, sim. E às vezes os filhos deixam de olhar as qualidades dos pais. Mas essa pessoa que escreveu, ela poderia fazer um crescimento, olhar para cima, olhar para o alto, abrir a palavra e ver o que a palavra diz. Darleide, eu tenho uma ideia, ela é muito personalizada. Okay. E eu venho refletindo sobre isso há mais ou menos uns 12, 13 anos, estudando a palavra, estudando lição da escola sabatina. Eu fiquei pensando, no reino do Pai só existem filhos, porque nós o chamamos de pai. Então, de verdade, quem se torna meu pai e minha mãe? Meus irmãos em Cristo Jesus. Então, quando você cresce, você pode escolher quem você deseja ser e como você quer acolher seus pais. Agora, há uma tendência humana dentro desses padrões, na presença do pecado, das pessoas copiarem os erros dos pais. Mas elas poderiam copiar o que é bom. Mas só existe um modelo. Esse modelo é Cristo Jesus. Então, se eu olhar esse modelo, é provável que eu consiga fazer correções genéticas e hereditárias, ou que eu cultivei. E quando eu faço essas correções, eu faço um crescimento em amor, bondade, ternura, compaixão, que são traços do caráter que os pais deveriam passar para os filhos. Mas por alguma razão deixam de passar. Eles também precisam. Aí eu vou ao Pai Celeste. Quando você diz que somos todos no mesmo corpo aqui, debaixo da autoridade do Pai, filhos. Sim. Né? Então, de fato, nós pedimos e exigimos muito dos nossos pais. Né? Os erros, os flagelos, os sofrimentos no consultório de psicologia, junto, enfim, ou em outros consultórios diversos, carrega-se o peso do que minha mãe fez, do que meu pai fez. E, de fato, a gente se agarra muito ao que fez de errado, ao que houve de mal. Então, a sua luz pense no que tem de bom nesse pai, nessa mãe. Alguma coisa deve ter. E em não achando, ou achando pouco, ou não sendo suficiente, tem a glória do Pai. Tem o Deus Pai. É para essa que nós devemos olhar. Amém, amém. Esse é o exercício diário. É sair da condição em que essa pessoa se encontra. Por outro lado, cuidado com os medos
de reproduzir padrões negativos. Porque se a pessoa focar nisso, Darleide, é isso que vai acontecer. Mas o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida que tenha utilidade, que faça a diferença. Então, quando você cresce, você pode fazer escolhas que sejam as melhores escolhas, de ser a melhor versão de você mesmo. A partir daí, quem sabe essa pessoa pode ser um grande presente para os seus pais e para os filhos. Os seus filhos, os filhos que estão ao redor também. Ótimo! Esse é o seu consultório de família. Fale com a gente. A nossa página é facebook.com/nt. facebook.com/consultório de família.nt. consultório de família.nt. Posso te fazer um pedido? Se inscreve no nosso canal lá no YouTube também, tá? Consultório de família.nt no YouTube. Você se inscreve. Darleide, eu assisto sempre os seus programas, sempre. Na internet, na TV, a qualquer hora, compartilho, indico para outras pessoas. Mas você não se inscreve. Lá tem uma barrinha, assim, você clica, se inscreve. Isso é tão importante para nós termos uma família grande, sabe, mandando para outras pessoas um conteúdo que vale a pena, que abençoa, que instrui. Quantas pessoas têm aprendido a viver aqui assistindo a Novo Tempo? É como se a cada programa, cada consultório de família ou outros programas, mas o consultório de família que trata das questões interpessoais, relacionais, quantas pessoas têm aprendido a viver os seus relacionamentos assistindo o nosso programa, ouvindo uma resposta como essa, tendo essa consultoria aqui com a doutora Raquel Fonseca. Vamos a mais uma questão, Raquel. A moça já vai direto ao ponto, ou o rapaz, não sei. Ela diz assim, só lhe digo uma coisa, não aguento mais o que estou vivendo. De onde tiro mais força? Se me falar de Deus, eu queria entender de forma prática, porque é muito fácil falar. Quero ver dar certo na minha vida. Acho que ela chateou com tudo que está vivendo até agora e quer saber de algo que realmente seja prático. Aquilo que você não é por natureza, você pode ser por obediência. E eu tenho uma frase que repito muitas vezes. Primeiro obedece, depois entende. Então, falta, por vezes, as pessoas usar a inteligência a favor delas e obedecer. Então, está cansada ou cansado de quê? De quem é a vida? Quais foram as escolhas que essa pessoa fez que está dando esse resultado que está dando, Darleide? Quantas vezes as pessoas criam ao redor delas um mundo que se torna cruel e elas próprias se tornam reféns desse mundo. Eu penso também que uma pessoa que diz dessa maneira, é só uma frase, nós só temos uma frase. Então, isso me dá o direito de desenvolver pensamentos. Aí, tem sentimentos negativos envolvidos e a pessoa deve estar se sentindo incapaz de lidar com as próprias questões, com as próprias emoções. Algo aconteceu que drenou a energia emocional. Será que essa pessoa está valorizando a inteligência espiritual, a espiritualidade? De qual maneira você está alimentando as suas emoções? O que é que essa pessoa está vendo, ouvindo, valorizando? Quais são as suas prioridades? Há pessoas que colocam a prioridade da vida na área financeira e elas dizem que dinheiro ou sem dinheiro, e aí começa um corolário de questões que decorrem do modo como a pessoa coloca as prioridades da vida. Eu trabalho muito com autorresponsabilidade. Você sabe disso. Cada um é, humanamente falando, responsável por si, pelos seus sentimentos. Então, o modo como você está se sentindo é sua responsabilidade. Aí você vai dizer que o outro fez, o outro, ou coloca a culpa até no eterno. Já vi muitas pessoas brigando com Deus, porque dizem que não aguentam mais. No lugar de dizerem, por favor, me dê mais sabedoria para que eu consiga ter mais paciência. Darleide, a maior parte das vezes, pessoas que estão envolvidas com o cansaço de viver se tornaram impacientes.
e colocaram o foco das suas vidas num lugar por engano. Elas podem estar temporariamente enganadas no modo como veem a si próprias e, sobretudo, no modo como, a partir daí, elas veem o outro. E, por vezes, acham que o mundo é o pior lugar. Mas pense para mim, quem nos colocou neste mundo? Quem é que colocou você dentro desse lar onde você tem esse pai, essa mãe? Quem? É o Eterno. E ele jamais se engana. E se as pessoas começassem a pensar um pouco melhor a respeito do que são, de onde estão e como podem usar aquilo que elas têm na mão. Mas paciência para essa pessoa é uma virtude que precisa ser agregada à vida dela. E hoje eu vejo o mundo muito impaciente. Mães impacientes com os filhos, filhos impacientes com os pais. Pais, filhos querendo despachar os pais de casa, querendo encontrar asilos gratuitos, ou são muito caros, dizem eles, e então relutando em assumir o compromisso de honrar seus pais, o compromisso de respeitar o cônjuge, o marido, ou o marido, o compromisso de amar a mulher. É a falta de compromisso que vai se instalando. Ela diz assim, não aguento mais. E termina dizendo, quero ver dar certo na minha vida. E ela deve estar se referindo ao que você diria sobre a situação do cansaço dela. E pensar sobre o não aguento mais, precisamos considerar, não aguento mais o quê? E aí, na sequência, como você tem agido até agora, o que tem feito até agora, que em vez de dar resultado, tem dado a você cansaço e vontade de desistir. Aí é desistir porque está impaciente pelo resultado e não está esperando a semente brotar, ou é porque de fato está insistindo numa maneira só e o resultado positivo não vem. Precisa ter essa inteligência também, né? Porque tem gente querendo resultado apressado. Sim, é verdade. É provável que as emoções estejam em descontrole. E as emoções em descontrole, elas pertencem a um estado negativo. Esse estado negativo contamina a pessoa, contamina o entorno da vida dessa pessoa. Essa pessoa acabou, talvez, estabelecendo limites ao redor dela, onde existe uma certa zona de conforto, que não significa ser confortável, mas é conhecida. Então, o padrão de comportamento dessa pessoa, dentro da negatividade, do desânimo, da falta de alegria, da falta de esperança e de um estilo quase desafiador de colocar, quero ver dar certo na vida dela, é sinal que, de alguma maneira, ela está comparando com outras vidas. E a comparação, Darleide, é o que tem de pior. Porque a pessoa, quando compara-se com a outra, ela vai encontrar pessoas melhores do que ela e então vai se sentir aquém, ou vai encontrar pessoas piores e vai se sentir melhor do que o pior. Esse não é o caminho. O caminho é encontrar uma forma de colocar ao seu redor muros de esperança. E uma pessoa assim precisa aprender a viver um dia de cada vez. É provável que, com essas emoções em descontrole, se olhe muito para o passado, vendo, ora, o que aconteceu de bom e que jamais voltou a repetir-se, ou só vendo o que aconteceu de ruim e achando que o futuro também será assim. Então, a referência que as pessoas têm, ela pode ser perigosa nesse caso. É preciso olhar para cima. Essa é uma expressão que eu tenho usado. Quando você levanta a cabeça e quando você olha para cima, algo acontece. E é provável que haja alguma mudança interna, um raio de luz, de força, de coragem, de ânimo, porque é preciso ter, sabe, ser forte, ser corajoso, ir passo a passo, um dia de cada vez. As pessoas precisam ser mais cautelosas com elas próprias, mais cuidadosas com elas próprias. Sabe uma coisa que eu costumo dizer?
Começa a tomar água em jejum. Aí a pessoa diz, mas Raquel, isso faz diferença? Faz sim, Darleide. Você sabe que faz. Eu sei que você é uma pessoa que cuida de você, da sua saúde. Então, começa a tomar água em jejum. Começa a ler um trecho da palavra na primeira hora do dia. E a sua mente começará a ser fortalecida assim. E mesmo que esteja sem vontade de fazer, é preciso fazer. É por isso que eu digo, se não vai pela vontade, vai pela obediência. Cercar-se de esperança, né? E eu entendo que quando você diz para levantar a cabeça, até fisicamente mesmo, né? Não é só num sentido figurativo de assim levantar a esperança, confiando, fisicamente. Aí você me faz pensar em atitude prática, né? Porque ela disse assim, eu quero ver funcionar na minha vida prática. É isso, levanta a cabeça. A fisiologia, ela impacta diretamente no cérebro, na mente. Então, quanto mais largada fica uma pessoa, quanto mais sentada de qualquer jeito no sofá, o cérebro dela vai entender isso como um desleixo, um descaso com ela própria. Quando eu abro o ombro, quando eu levanto a cabeça, quando eu movimento o corpo, eu mudo a minha fisiologia, eu mudo o meu estado. E isso é imediato, Darleide. Existem pessoas que eu costumo dizer assim, aprenda a tomar banho pela manhã. Faz uma diferença tremenda. Aprenda a, depois do banho quente ou morno, tomar uma ducha fria. O impacto que você dá, a circulação do sangue que vem com mais intensidade, vai fazer a diferença. Darleide, algumas pessoas, elas se alimentam mal, mesmo podendo. Isso não envolve dinheiro, envolve sabedoria. O que é que você está dando ao seu corpo? Do que você está se alimentando fisicamente? Realmente está fazendo exercício físico, respirando da maneira adequada, tendo as horas adequadas de repouso? Isso é coisa prática. Você tem horário para deitar, levantar, para se alimentar? Isso é coisa prática. As pessoas, elas querem ver resultados, mas para isso é preciso que elas tenham ação. E a ação precisa ser positiva. Mas você sabe que em meio aos cristãos fala-se muito, doutora Raquel, Darleide, pastor, pastora, eu tenho orado muito, mas nada está mudando. Ou seja, transfere para a oração, né? A expectativa é posta que Deus faça, Sim. mas as atitudes dela não mudam. Orar e agir. Ação. E ação. Outra coisa, quando você nós devemos orar e a nossa Claro. vida, o seu estilo, o meu estilo deve ser um estilo de oração, Exato. de conexão com Deus. E ainda ter a minha hora pessoal, individual, de oração e comunhão, ela é fundamental a cada dia. Essa amiga ou esse amigo está dizendo coisas práticas. Tenha sua hora, sim, de comunhão com Deus. Agora, é preciso agir e é preciso você mesmo responder suas orações. Exato. Porque existem coisas que você pede para Deus, mas que está na sua competência fazer. Tem mais. Há uma parte que é minha, há uma parte que é sua. E há momentos em que eu posso ser a resposta da sua oração. Há momentos em que a pessoa precisa ter a humildade de pedir a quem pode lhe ajudar. Deus faz a transformação, mas a mudança é minha. Eu faço a mudança. Eu escolho mudar. Eu acredito que posso mudar porque Ele disse que realiza em mim o querer e o fazer. Então, eu tomo essa palavra como verdadeira. Se as pessoas se sentem tão desanimadas, elas poderiam copiar mais textos da Bíblia e mais promessas da Bíblia numa folha de papel, sabe? Em qualquer pedaço de papel. Se ela é incapaz de ter um caderno, começa a escrever essas promessas da palavra e começa a ler. Darleide, minha mãe, escrevia textos bíblicos com giz na porta da nossa casa. Sério? Eu já casada, cada vez que eu chegava na casa da mamãe, tinham textos novos escritos na porta. E isso todo, e eu olhava e dizia, parece coisa de criança, mas sem me tornar como criança, como vou
pertencer ao reino dos céus, Perfeito. nós precisamos repetir promessas. Esse é o ponto, não é, Raquel? É dizer assim, eu leio a Bíblia e eu oro, mas o que a Bíblia manda fazer? Faz? E o que a sua oração diz? Você, na sequência, trabalha para Deus te usar para Ele mesmo responder as tuas questões? Então, essa maneira de nós lidarmos com a fé e a prática precisa caminhar junto. Como diz Tiago, né? Mostra-me a tua fé pelas as tuas obras, mostrarei as minhas obras pela minha fé. Quer dizer, a obra revela o quanto você crê, Sim. o que você faz. Quando você diz assim, é uma outra questão. Quando diz assim, olha, tomar água, tomar banho frio, fazer uma caminhada e essas... Aí alguém pode pensar, não, mas isso aí é na área da saúde, isso não vai mudar a minha relação no casamento. Olha o engano. Pode crer que muda, porque quando eu mudo, o outro muda. Porque se você cuida do seu corpo, e eu costumo dizer, o nosso corpo está escrito, e eu repito, é o templo onde mora o Espírito Santo. Que corpo é esse? Ele está alinhado, ele está pronto para assumir novas responsabilidades. Quem é você? Qual é o testemunho que você dá de si próprio? Porque meu rosto conta uma história. O modo como eu me assento, o modo como eu levanto, o modo como eu falo, conta uma história. É a minha história. E que a nossa história seja uma história de vitória. Fale boas palavras. Quanto mais palavras negativas uma pessoa falar, quanto mais ela reclamar, quanto mais miséria ela contar, mais naquela condição vai ficar. Mais miserável vai ficar. Mas aqui não tem miséria, aqui não tem tempo ruim. Até lembrei de uma amiga, a Jussara, boa sorte, beijo, Jussara. Ela sempre fala assim, comigo não tem miséria. E é isso mesmo, é boa vontade, olhar para cima e ter coragem, mesmo quando a coisa está muito difícil, muito complicada. Nos cerquemos de esperança. Sim. Minha convidada de hoje, Raquel Fonseca, nos ajudando a pensar sobre estas questões. E a primeira vez que você volta no meu programa depois do livro pronto, né? 180 graus. Nem trouxe o livro para mostrar. Estou na segunda edição, primeira edição totalmente esgotada. Quando voltar, já traz a terceira, tá bom? Se Deus quiser. Indico para você a revista Fique Leve, princípios básicos para uma vida com qualidade, para ajudar a você a pôr em prática aquilo que você sabe ser necessário, mas está com uma certa dificuldade. Queremos ajudar você a pensar na sua saúde física, cuidar do corpo. Não é a dieta da moda, é a dieta do reino de Deus, é comer para a glória de Deus e para você ter saúde para adorá-lo, ter saúde para servir a sua família, servir a sua casa e a vida. É para isso que Deus nos pede para cuidar, dizendo Ele, quero que vá bem a tua saúde, a tua casa, a tua vida e a tua família. Como que você faz? Entra no nosso site, novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pede a revista. Tem um cadastro eletrônico, você vai preencher e manda para nós. Tem alguma dificuldade? Anota o telefone que está na sua tela e liga para a gente em horário comercial. Nós vamos mandar para você. Apesar de ser o horário comercial, não tem nada de comércio aqui, hein? Você vai ligar, vai dar entregar para a gente os seus dados, o seu endereço e nós vamos mandar para você de presente. Combinado assim? Um beijo e até já. Nós já voltamos com o consultório de família. Um beijo para você que está sempre na sintonia aqui com a gente, sempre ligadinho, acompanhando o consultório de família na TV ou também no rádio. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem consultório de família na Rádio Novo Tempo, na rede de Rádio Novo Tempo. São diversas rádios espalhadas pelo Brasil. E vou te dizer mais. Tem como você ouvir e acompanhar tudo pela internet, inclusive o ambiente no estúdio onde eu fico com o meu convidado. Você pode conferir a Rádio Novo Tempo, tudo que se passa na Rádio Novo Tempo pela internet, novotempo.com/rádio. Quando não está na TV, pode ficar ouvindo rádio. novotempo.com/rádio Novo Tempo. Um beijo para você que já acompanha, que está sempre aqui com a gente. A você que é novo, que descobriu a Novo Tempo agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é um cantinho de esperança, é um cantinho de você cuidar do seu coração, cuidar da sua casa, da sua vida, pensar de modo prático a respeito de como o Evangelho traz para nós nova luz, um novo jeito de viver, com mais amor, com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais
mais, sabe, vontade de servir, nós estamos muito voltados para nós mesmos, do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade. Se não me atende, o mundo acabou. Se não me atende, eu vou dar um jeito de atender alguém para eu me sentir bem sobre aquilo que me fizeram, me disseram. A gente pode. Tem alguém dizendo assim, ei, é fácil, está escrito aí que é fácil? Não, não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que a própria palavra de Deus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, neste mundo tereis aflições, mas estarei convosco até o fim do mundo. Ele diz para nós crermos, ele diz, basta para cada dia o seu mal, mas para cada dia que tem mal, ele tem paz, tem bonança, tem bondade, tem misericórdia. Então acredite nisso, esse é o trabalho da Novo Tempo, espalhar esperança. Aqui no consultório de família, focado na família, hoje a minha convidada é Raquel Fonseca, é também escritora, é Master Coaching, também escritora, palestrante e sempre dá uma volta aqui para nos ajudar a pensar de modo prático. E isso é que é bom, né? Pensar. Tudo aquilo que você pode pôr em prática na sua vida, que resultado vai trazer? E aí tem mais pergunta que você aí de casa mandou para nós. Na nossa página, facebook.com/consultório de família, facebook.com/consultório de família. Se inscreve no nosso canal no YouTube também. Estou te esperando lá, sentindo tua falta, viu? Vamos lá. Doutora Raquel, como vou me recuperar ou como vou recuperar a minha autoestima se ouço meu marido me dizer que não me ama, que só está comigo por causa dos meus filhos, não me dá nenhuma moral dentro de casa e nem junto aos meus filhos. O que eu faço? Autoestima zero. Como era a sua autoestima antes dele dizer isto? Essa é uma pergunta que ela pode responder. Como era antes de ter filhos? Como será que foi no início do casamento? Onde é que se destemperou essa relação? Mas tem uma coisa, seu marido é responsável pelo que ele diz. É ele que vai responder pelo que diz. Os filhos estão observando. Será que já são grandinhos ou vão crescer? Agora, minha amiga, isso só será verdade, o que ele diz, se você se comportar como ele diz. Se ele está dizendo coisas negativas a respeito dessa mulher e ela fizer do jeito que ele fala, então ele vai ter razão. Ele é responsável pelo que fala e você é responsável pelos seus sentimentos. E se essa mulher respeitar esse marido, e se essa mulher ensinar os filhos a respeitar esse pai, e se ela reverte junto aos filhos esse modo e essa situação, Darleide, existem mulheres que conseguem reconquistar, conseguem ter um casamento ainda melhor, e outras não. Elas passam a vida toda, a existência toda, sofrendo. Seria preciso chegar mais perto para conhecer, entender e, quem sabe, poder ajudar uma pessoa como essa. Mas, no geral, considerando também outras pessoas que vivem situações como essa descrita, a autoestima, ela jamais deve estar atrelada ao que o outro diz, mesmo que sejam coisas boas. Porque se para uma pessoa estar bem, ela depende do outro para ficar falando coisas boas, ela está terceirizando a sua estima. Ela está contratando o outro para dizer coisas boas. E existem pessoas que são espetaculares em ficar bajulando, agradando, presenteando pessoas só para ouvir coisas boas, para que elas consigam se sentir bem. Como é isso? A estima de uma pessoa pode ser desenvolvida a partir dela própria, depois que cresce. Porque, enquanto é criança, está recebendo uma porção de tratamentos, informações que vão percorrer a vida toda acompanhando essa criança. Mas eu sempre digo, depois que você cresce, você pode decidir o que vai fazer da sua vida. E aí pode escolher como lidar com sua autoestima. Existem profissionais que podem ser procurados, que podem ajudar. Mas, de verdade, a grande pergunta para lidar com a autoestima é, ok, quem é você? E a pessoa começa a pensar. Aí ela vai dizer que ela é a mulher
de fulano de tal, a mãe de fulano de tal. Então, ela já se despersonaliza, porque se coloca como uma agregada. Ela deixa de ser. Mas quando alguém pergunta para você, quem é você? E se você disser, eu sou abençoada, eu sou filha do Pai eterno, eu sou feliz, eu me alegro na família que o Senhor me concedeu. Se essa pessoa começa a dizer coisas que são verdadeiras, mas ela deixa de identificar, ela deixa de reconhecer. Como entender que são verdadeiras se ela não está sentindo? Por exemplo, ela Não se precisa sente... sentir. Ela diz assim, eu me sinto frente ao que ele diz. Isso. Então, explica bem para que... Sentimentos são falhos. Está escrito, enganoso é o coração do homem. As pessoas, se elas forem pautar a vida pelos sentimentos, para onde vão? Mas você não acha que nós temos a grande capacidade de fazer bem, como nós temos a grande capacidade de fazer mal? E esse marido, e se for o contrário também, pode ser essa mulher fazendo esse homem sentir-se muito mal. Não neste caso, mas um outro caso, para não ficar uma questão de gênero. Ah, as mulheres, as coitadinhas e os maridos, os vilões. Não, as pessoas são vilãs quando elas não percebem ou decidem ser vilãs. E no caso de ela dizer, e nós sabemos que nós podemos ser vilão da vida de alguém e fazer mal, ofender, humilhar. E se essa mulher está se sentindo assim rejeitada, abandonada, ainda assim vale a sua palavra de que ela pode dizer coisas positivas? Vale, porque está escrito, Darleide. Quando eu dou respostas como essa, eu me baseio nas escrituras sagradas. Está escrito, assim como você pensa, você é. Então, as pessoas, quando começam a pensar a respeito delas e a respeito do outro, coisas negativas, assim será. E uma boa parte das vezes, as pessoas permitem ser tratadas como são tratadas, com desrespeito. Mas elas também desrespeitam. Primeiro, elas desrespeitam a si próprias. O modo como tratam a si próprias. Darleide, existem pessoas que ou são severas e austeras demais, justamente para esconder a baixa estima que têm. Pessoas agressivas, pessoas mal-humoradas, Darleide, são pessoas que contagiam e contaminam de verdade quem está ao redor. Então, é preciso entender com quem se vive e de qual maneira pode fazer mudanças dentro a própria pessoa, que reconhece no outro tais atitudes, como é que pode mudar, dizer basta. Sabe, nós estamos constantemente numa campanha contra o abuso e a violência. E nós temos falado sobre isso dentro do Ministério da Mulher, nos templos e para diversas congregações. Aqui. Por quê? Porque é preciso dizer não. É preciso pôr limites, é preciso dizer basta e é preciso buscar ajuda. A verdade é que as pessoas trocam desinteligências, trocam palavras cruéis. Eu quero saber se dentro de uma relação entre duas pessoas, ou familiar, ou entre pais e filhos, se há respeito. E se, quando há respeito, vai existir o sentimento de baixa estima. Porque o amor, ele é revelado através de atitudes e através de palavras. Amor é mandamento, amor não é sentimento. As pessoas ficam buscando sentimento. Elas ficam romantizando a vida. Calma lá. A vida tem dores, tem desafios, tem tristezas, tem dissabores. E de verdade, Darleide, são esses desafios que podem fazer você mais forte. Podem preparar você para provas maiores. Porque vai esperar o quê? Eu digo, o melhor está por vir, mas o pior também. As perdas existem. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. O detalhe é o que você faz com o que lhe acontece. É isso. E normalmente as pessoas, Darleide, sem pensar, e eu tenho trazido uma analogia. O que é mais rápido? É a luz ou o som?
Aí as pessoas dão as mais diferentes respostas. Eu digo, me dê uma evidência que as crianças sabem. E aí me dizem, o relâmpago, a luz do relâmpago, e depois vem o som ou depois cai o raio. Então a luz é mais rápida do que o som? E em relação às mulheres, eu costumo dizer, o que é mais rápido, o pensamento ou a fala? Parece que as mulheres falam mais rápido sem pensar. E se pensassem mais no lugar de sentir tanto? E se também se tornassem um pouco mais resistentes? A palavra do Senhor fala em resistência. É preciso que hoje existam pessoas que estejam prontas a suportar, resistir. Resistir à fome, à sede, ao cansaço. Porque se formos dar vazão ao cansaço, a pessoa está se sentindo meio molinha, vai ver se a pressão baixa, vai ao médico, vai ver o que está acontecendo, vai ver se está grávida, de repente está grávida, mocinha. E no caso dessa mulher, eu estou pensando aqui numa que me procurou um dia desses, com essa mesma fala. E ela, aos prantos, dizia, mas eu não saio dessa situação por causa dos meus filhos. Então, se tem um motivo que são os filhos, e algumas vezes nós vamos dizer, e psicólogos vão orientar, e enfim, vai ser dito que não é uma boa coisa ficar por conta dos filhos, mas isso quem decide é você, não é o psicólogo, o pastor, quem quer que seja, que é você quem vai decidir se fica ou não fica. Se decide ficar por causa dos filhos, se ficar bem por causa dos filhos, que fique bem, por favor, por causa dos filhos. Claro. É uma boa causa. É porque se alguém vai dizer assim, não, mas os filhos, vai ficar só por causa dos filhos. Não é só é pela vida dos filhos. Então tem uma causa boa, nobre. Tem uma causa nobre, agora precisa, por conta de uma causa nobre, ficar bem. Bem como? Quando você diz assim, ser resistente. Ser resistente é a fala de um marido cruel, que está sendo cruel naquela hora, ou de uma esposa, de quem quer que seja. Ser resistente ao sentimento de desânimo e de fracasso. Vai chorar? Vai chorar, mas diz assim, eu estou determinada em nome do que eu escolhi para ser o ponto alto dessa minha relação que me sustente. Agora, se você vai permanecer, se você vai sair, o que você vai decidir, isso é entre você, seus filhos, sua casa, seu Deus, e Ele não te condena, Ele não está para te condenar, Ele está para te ajudar. Então, pensa bem que o que está sendo dito é uma maneira de você pensar que ferramentas pode usar, que maneiras pode usar, que jeito pode dar para que você não sucumba a esse sofrimento. Então, o que fazer? Alguma Sem coisa? autossacrifício, né? Sem ser uma vítima da situação. Exatamente. Ela pode tem sacrifício, escolher, mas não tem derrotismo. Exatamente. Outra coisa, Darleide, é muito nobre quando um ser humano, quer seja ele o pai ou a mãe, entenda que faz parte da sua missão e assumir como missão a educação dos filhos, amar os filhos e ser o melhor pai, a melhor mãe e demonstrar e dar amor àquela família. Isso é maravilhoso, Darleide. E posso lhe dizer, quem assim age consegue fazer mudanças. Muda sim o lar, Darleide, porque traz esperança. Quando filhos veem uma mãe ou um pai dizendo que só ficam por causa dos filhos e eles estão ali de mau humor, emburrados, discutindo, fazem mais mal do que bem a esses filhos. Trazem transtornos na vida deles. Mas se fizerem com amor, se aceitarem, mesmo essa mulher, esse marido está dizendo, olha, que está lá só por causa dos filhos. Pensando bem, assim, muito lá no meu íntimo. Se essa mulher amar esse marido, se ela tem amor por ele, ele está ali, ela tem uma chance. Ela tem uma chance de reconquistá-lo. Quem sabe, ela sendo uma boa mãe para esses filhos, sendo uma mulher segundo o coração de Deus, em algum momento poderá haver o reconhecimento dele. E, quem sabe, a culpa e o pedido de perdão, ela poderá ter recompensa do seu trabalho. Que você me fez lembrar de pessoas que escrevem dizendo assim, e pensei justamente nos homens que escrevem, quando diz assim, do fim de um relacionamento, dizendo, Darleide, o que eu faço? Ela não me quer mais, bater o desespero, né? Ela não me quer mais. E a ideia é reconquistar, não é, Raquel? É possível reconquistar. É possível reconquistar sem se humilhar. Acontece que o homem, ele precisa ser admirado pela mulher.
Então, homem, o que é que você está fazendo para ser admirável? Então, se cuidar também do seu corpo, se começar a caminhar, se começar a cuidar do seu intelecto, se fizer algo que surpreenda positivamente, eu estou certa de que poderá despertar a admiração. Mas sabe o que alguns deles fazem? Gentilezas também, não é, Raquel? Ternura. Gentileza. Gente, para tudo. Gentileza. Gentileza no trato com sua esposa, gentileza no trato com os filhos. Isso. Agradece, pede por favor, pede licença, faz alguma coisa simples assim, para que com pequenas mudanças a sua esposa perceba o que esse homem tem. Posso dar É? uma sugestão prática? Continua. Quer reconquistar sua esposa? Tem um momento em que você para e olha nos olhos dela. Só isso, sem falar nada. E uma outra hora de novo. E sem que ela perceba, comece a olhar mais para o rosto dela. E, marido, experimenta olhar o rosto da sua esposa enquanto ela dorme. E enquanto ela está ali dormindo, olha para ela e nessa hora, começa a falar com Deus em pensamento. Começa a pedir bênçãos para a vida dessa mulher. Comece a pensar coisas boas para ela. Faça isso uma vez, faça isso outra vez. E vá fazendo. E em algum outro dia, em alguma outra manhã, enquanto ela dorme, suavemente passa sua mão no rosto dessa esposa que você quer reconquistar. Como disse Darleide, tenha ternura. E o Senhor é o seu ajudador para que você consiga, em nome dEle, para a honra e glória dEle, aquilo que você deseja em relação ao respeito e admiração da sua esposa. Muito bom. Agora, aproveitando esses últimos minutinhos, já. Tem algumas questões que nem vai dar tempo de nós trazermos aqui, mas tem uma última que eu separei, diz assim, como ter uma vida espiritual mais interessante? Eu entendo que isso que você estava dizendo até agora já é um caminho. Não consigo ter uma rotina de oração, de leitura. Minha vida é tão complicada, tão corrida, tão agitada. Moro numa cidade grande, muito trabalho e a família não é muito unida. Não me sinto sossegada. Achei interessante esse modo de ela resumir. Não me sinto sossegada para ter uma vida espiritual interessante. Que dicas? De novo vem a questão do sentimento. Como se sente, assim é. Aí tem uma porção de questões. Cada ícone desse dá um programa quase seu, Darleide. Primeiro que mora numa cidade grande. Morar numa cidade grande é estar preparado ou preparada para lidar com imprevistos, para lidar com as questões que fazem a alma sucumbir. Essa pessoa precisa de rotina, sim. Precisa ter horário para levantar e horário para deitar. Porque eu garanto que essa pessoa tem horário para entrar no trabalho. Será que entra na hora certa ou é desleixada e chega atrasada todos os dias, culpando o metrô, o trem, o trânsito, a chuva? Bom, quando alguém tem compromissos, deve cumprir os compromissos. Essa pessoa precisa de um pouco mais de disciplina para consigo própria. Quando tem disciplina para consigo própria, vai conseguir entender que às 24 horas do dia, ela é concedida como um presente para cada ser humano. Por qual razão? Alguns conseguem e outros não. Ela mesma usa a palavra disciplina. É preciso ter disciplina, sim. E esforçar-se. Mas, de novo, eu digo aquilo que no começo do programa eu disse. Sob qual autoridade você está? Você está sob a autoridade das demandas que tem ao seu redor? Sob a autoridade do tempo, que é cruel e falta tempo? Ou a autoridade do Senhor? Por outro lado, essa pessoa precisa, sim, todas as manhãs, primeiro pensamento, voltar ao Senhor. Ali, quando acorda, e já habituar-se a agradecer. Depois, Darleide, é preciso deixar ao lado da cama, jamais o celular. Põe o celular longe, tira do quarto, mas deixar a palavra. E então, abrir os olhos, toma a palavra e já lê um texto. Pelo menos um texto. E depois vai para a rotina, volta, mas precisa ter. Se é 5 minutos, 6 minutos ou 10 minutos de comunhão no começo do dia,
vai conseguir. Você sabe que as estatísticas têm mostrado que para um hábito se formar nos dias atuais, eu estou falando isso de congressos que existem ao redor do mundo e de informações que eu busco junto a pessoas da área da psicanálise, da psiquiatria e da neurociência para falar esta frase que eu vou falar para você agora. Então, ela é resultado de ficar estudando, buscando e assistindo aulas que eu assisto. Para se fixar um hábito, é preciso repeti-lo 60 vezes. Hoje, por quê? Porque os smartphones, porque tudo que vem pronto consome muito a atenção das pessoas. As pessoas querem tudo muito rápido, a mente, o cérebro, ele está treinado para isso. Então, parar para ter comunhão. Me fala, será que faz parte desses dias atuais nas grandes cidades? Não. Então, é preciso retomar. É preciso que essa pessoa aprenda a silenciar-se. Se essa pessoa está no metrô, ela pode criar, durante o tempo em que ela está no metrô, um tempo de reflexão, fechando os olhos, quem sabe levando ali uma música especial para ouvir e criar durante aquele período um estado mental de espiritualidade, de conexão com o eterno. Ou se ela vai dirigindo o próprio carro, colocando ali um CD para ouvir um resumo de um texto da palavra, um comentário, um hino que seja inspirador. Ela pode criar novos hábitos dentro desse mundo. Eu sou de São Paulo, eu vivo em São Paulo, e eu estou, sim, apta a conversar com qualquer jovem, qualquer pessoa que quer falar comigo sobre cidade grande, sobre trânsito, sobre elevadores que caem e despencam lá para o poço com 10, 12, 15 pessoas dentro. Eu estou pronta para falar e estou pronta para dizer que é possível ter comunhão com Deus. O que a gente precisa é desenvolver justamente um estilo de vida espiritual, né? Estilo de vida que quer dizer, onde você estiver, o estilo de você viver está presente. Orando até numa reunião. Não é a sua hora de falar, não está na sua vez de interagir, você está em oração. Você está em pensamento a respeito dos dons espirituais, das questões espirituais. Pensai nas coisas do alto. Sim. A gente pensa que desenvolver espiritualidade é ficar parado, lendo a Bíblia ou um livro que tenha a respeito e deixássemos de viver. Ah, você é mais espiritual porque você tem mais tempo que eu, você tem mais tempo para ler a Bíblia. E nós sabemos que o Senhor não despreza os que vivem nas grandes cidades e vai dizer que estes são menos espirituais daqueles que vivem em cidade pequenininha, que o trânsito é fácil, simples. Então, muito bem posta à sua disposição em dizer, eu vivo numa cidade grande e eu posso falar que dá para ter uma vida espiritual e você pode. Então, ore mais, mas viva orando. Cante mais, louve mais, mas viva louvando. Ouça sermões. Sabe uma coisa excelente de fazer? Tá fazendo alguma coisa em casa, sua atividade é possível? Fica ouvindo sermões, palavras que edificam, pessoas que estão trazendo promessas, estão edificando você espiritualmente, mas é possível. E à medida em que você deseja, o Espírito Santo vai trabalhando em você e você já está se tornando uma pessoa cada vez mais espiritual apenas por ter o desejo e trabalhar com esse desejo para colocar no seu dia a dia, em todas as horas do seu dia, um cântico, um louvor, uma adoração, um pensamento, uma oração. Nós estamos chegando ao final do programa, Raquel. E aí eu quero pedir que você registre o seu recado e que você deixe para a gente uma palavra, mais uma vez, palavra de esperança. Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. E por muitas vezes, enquanto eu dirijo por essas estradas no Brasil, eu coloco o CD da Bíblia em áudio e vou ouvindo, e vou aprendendo, e vou repetindo, e quero decorar trechos para poder saber dizer para mim mesma quando eu preciso. Falar em voz alta, ouvir a minha própria voz, repetindo trechos da palavra de Deus. Quem sabe cantar, quem gosta de cantar, cante, mas você pode falar. E eu encerro aqui dizendo, o Senhor é o meu pastor e tudo Ele me proverá. Amém. É isso mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe você, viu? Continue servindo, levando esperança e abençoando outras vidas.
A você aí de casa, muito obrigada pelo carinho, pela companhia. O tema do programa de hoje é dando um rumo, dê um rumo na sua vida. Você é quem pode dar um rumo na sua vida, uma direção. Que direção você vai escolher agora, que ouviu tudo que ouviu, que levantou questões pessoais suas, bem doídas, bem sentidas. Às vezes essas palavras confrontam. Mas como assim ela está dizendo do meu sentimento? Meu sentimento é legítimo, meu sentimento é verdadeiro. Como ela pode dizer que o meu sentimento, eu estou sentindo que eu sou responsável por isso? Não, é o outro quem diz, é o outro quem faz. Nós sabemos que os outros também podem nos trazer grandes males, mas a questão central é que nós precisamos assumir que Deus nos deu a autoridade de caminhar segundo as próprias escolhas. Quando ele encontra aquela mulher prostituta, ele disse, vai. Ele não disse assim, vem comigo, eu vou contigo. Não, ele disse assim, vai e não peques mais, ou seja, faça outra escolha, haja diferente, pense diferente, não ande mais dessa maneira como indigna como você tem andado até agora. Eu tenho algo melhor para você. Aprendeu que eu tenho misericórdia, compaixão? Entendeu que eu te curei, que eu te perdoei, que eu sarei? Então levanta e vai. E agora? Você vai para onde? Vá na direção que Jesus apontar, viu? Um beijo e até a semana que vem aqui no Consultório de Família. Um beijo para você.